tema é do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E é baseado na fala de Jesus quando contou esta parábola, que ela é tão atual para todos nós, que devemos cada vez mais procurar entender o significado que é um trabalhador da última hora. Começa a parábola Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Porque antigamente não tinha ainda aquelas garantias previdenciárias, e da CLT, então o turno de trabalho era das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, às 18 horas, 12 horas. Então, continuando. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã. E tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. Guardem esse pedaço. E eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na hora 6ª, meio-dia, e na 9ª hora, 15 horas, 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, 17 horas, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe os trabalhadores, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, após as 18 horas, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios, tesoureiro, chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos, aqueles que foram aliciados na 1/10 hora, às 17 horas, até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo, e pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para mim, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, a hora primeira, às 6 horas da manhã, vindo a seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos, se referindo aos trabalhadores da 1/10 hora, não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence, e ide por mim, que quero dar a este último, tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, conclui Jesus, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque há muitos chamados e poucos escolhidos.
foi relatado em São Mateus, no capítulo 20, do versículo de 1 a 16. Então, nós vimos o seguinte, que essa mensagem, essa palavra, nós vamos tirar os conceitos para o nosso dia a dia. E eu vou pedir permissão para usar da minha graduação exata. Vamos dividir o período que Jesus esteve entre nós até quando se está aproximando a transição, a efetiva transição do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Alguns dizem que é pelo ano 2060. 2060. Dividir 2060 por 12, que é as 12 horas do dia. Então, cada hora corresponde a 170 horas, aproximadamente. O que nos chama a atenção esse índice? 170. O lançamento do Livro dos Espíritos, por Kardec, a 18 de abril de 1857. Então, foi o último chamamento de Jesus para os trabalhadores, para aqueles que querem aqui permanecer no mundo regenerado. Por quê? Porque o mundo será regenerado depois que cada um de nós nos regenerarmos. Não vai ter nenhuma convulsão, alguma coisa diferente. O mundo é esse mesmo. Apenas a mudança das suas personalidades que estarão vivendo no mundo regenerado. Bom, então, alguns espíritas, ou a maioria dos espíritas, tem a pretensão de dizer que todos nós espíritas somos trabalhadores da última hora. Verdade ou mentira? Vamos responder no final. Mas vocês vão pensando, se é porque nós todos somos chamados na 1/10 hora, né? Somos chamados para trabalharmos na vinda do Senhor. Somos trabalhadores ou não? Porque sabemos aonde nós viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, sabemos que não fomos criados no momento da concepção, que tivemos muitas encarnações e vamos ter outras tantas reencarnações, de acordo com a resposta à questão 145 do Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, simplicidade de propostas e ignorante das verdades eternas, mas todos temos a mesma destinação: sermos espíritos puros, perfeitos. Um dia, todos nós seremos espíritos puros, assim como Jesus o é. E no orbe da Terra, o único espírito puro que existe é Jesus. Todos os outros são ainda espíritos impuros, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, tá? Seremos ou não trabalhadores da última hora? Vamos analisar alguns expoentes que nos soltam à vista. Chico Xavier, contemporâneo nosso, muitos de nós o conheceu pessoalmente. Chico Xavier, ele desde criança, ele teve uma infância, ficou órfão de mãe, foi criado com a madrinha que o maltratava. Depois ele passou, o seu pai casou em segundas núpcias com a irmã da sua falecida esposa, e ele reuniu de novo a família, e ele foi criado pela mansidade, que o tratou com benevolência. Foi naquela pobreza de Pedro Leopoldo, naquela dificuldade toda. E aos 17 anos de idade,
ele começou a psicografar livros. O primeiro livro dele foi Parnaso de Alentor, em que os poetas da espiritualidade vinham atestar a sobrevivência através das suas letras, através das páginas inseridas em Parnaso de Alentor, o que atestavam que eram perfeitamente idênticas a quando eles estavam encarnados. E o Chico, ele teve vários problemas de saúde. Uma vez ele passou por várias fases da sua enfermidade, e teve uma época que ele fazia atendimento médico, receituário médico, né? Inspirado pelo Dr. Bezerra de Menezes. E ele tinha um problema na vista esquerda que doía muito. E depois ele teve psicografado muitas receitas para as pessoas. Assim que terminou os trabalhos, ele deu aquele pensamento: eu podia ter pedido uma receita para o Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra, espírito evoluído, recebeu essa mensagem dele no plano espiritual e retornou para as atividades. E aí o Dr. Bezerra disse: Chico, conversando telepaticamente, por que você não pediu a receita? Dr. Bezerra, naquela vozinha mansa dele, eu não me senti digno. Chico, não seja desse jeito, não, Chico. É que eu me sinto um burrinho de carga. Aí o Bezerra disse para ele: se você é burro de carga, o que eu sou mesmo? Aí o Chico disse: o senhor é o veterinário divino de Deus. Foi a única vez que o Chico disse que o Dr. Bezerra teve um sorriso amplo. Mas ele, durante o seu apostolado, durante 70 anos, ele trabalhou incansavelmente, sofrendo as dores, as dificuldades, os terrenos, mas trabalhou na seara de Jesus. Divaldo Franco, médium baiano pombal, orador de todos os tempos, espírito, desde criança. Inclusive saiu até um filme da vida dele, para aqueles que quiserem assistir, né? É pena Netflix. Ele teve infarto, ele confidenciou que toda vez que ele está falando, ele fala com muitas dores. Ele fala o tempo todo sentindo uma dor no peito muito grande, devido aos infartos que já teve. Zé Raul Teixeira, aquele médium também de Niterói, que estava indo para fazer palestra lá nos Estados Unidos, sofreu um AVC no avião, indo trabalhar, em benefício da doutrina espírita, da divulgação doutrinária. E como ele estava sozinho, eles não acudiram a tempo. Ele ficou com o lado direito paralisado e problemas na fala, logo na mão que ele psicografava, né? E com muita dificuldade ele tem se recuperado. Um dia Cristina ligou para ele e ele disse: estou aprendendo a ter mais paciência, fazer um curso intensivo de paciência, né? Bom, todos eles não exibiram das suas dificuldades, mesmo trabalhando na seara de Jesus. Eurípides Barçanufo, esse que viveu grande parte do século passado, do século retrasado, e desencarnou durante a pandemia da gripe espanhola, em 1917. Ele, um dia, teve um desdobramento espiritual. Ele era farmacêutico prático, né, lá em Sacramento. Encontrou Jesus e Jesus disse que estava muito triste, chorando. Ele perguntou: por que você chora?
choro mesmo. Choro por aqueles que conhecem da mensagem e não a praticam. E a partir daí, eu e o bispo Santos trabalhou incansavelmente, inclusive quando ele estava com a gripe, ele ainda estava atendendo as pessoas que o batiam na sua porta. Bezerra de Menezes desencarnou no final do século XIX, de 1912 de abril de 1900. Era médico, foi político no Rio de Janeiro, foi presidente da Federação Espírita, mas tinha uma vida de bastante dificuldades, porque ele atendia por amor, e muitas das vezes aqueles que o procuravam não podiam pagar as consultas. Mas o dia que ele morreu, todo o morro dos morros, as pessoas dos morros do Rio de Janeiro desceram para levar a última homenagem ao Bezerra de Menezes. Cá embaixo, lá em Matão, são 120 anos atrás, criou o primeiro jornal espírita do país, o Clarim, que foi um baluarte lá. E continua no mundo espiritual, montando postos de assistência para os espíritos recém-desencarnados em situação infeliz. Não parou de trabalhar um instante. E sobre o Bezerra, eu gostaria de contar só um detalhe. Quando ele fez 50 anos de desencarno dele, isso foi contado pelo Chico, e ele divulgou. Ele recebeu uma carta de liberação das atividades aqui na Terra. Ele poderia ir para um mundo superior, continuar seu processo de desenvolvimento. E ele, por amor a todos nós, ele pediu para continuar mais um período aqui na Terra, ajudando particularmente aos espíritos espíritas que ainda não se tornaram trabalhadores de Jesus. Fabiano de Cristo, já ouviu falar dele? Fabiano de Cristo, ele particularmente me chama muita atenção. Ele, numa encarnação anterior, ele viveu no Brasil. Foi José de Anchieta. E posteriormente ele reencarnou lá em Portugal, depois de 100 e poucos anos, e veio, e era encantado com o país, a terra de Santa Cruz, e veio para cá tentar a vida, porque era uma família muito grande e pobre. E ele era muito inteligente, muito vivo para negócios, e conseguiu amealhar uma grande fortuna. Mas isso não preenchia o seu coração, não ficava em paz. Parece que estava faltando alguma coisa. Ele começou a organizar cestas básicas e levava nas casas daquelas pessoas que ele cadastrava com pessoas que tinham dificuldade alimentar. E um dia ele estava voltando e ele viu que as pessoas iam no passeio e as pessoas cortavam volta de um vulto que estava na calçada. Quando ele chegou perto, era um homem que estava ferido e ele parou para dar assistência. E esse homem disse que tinha sido assaltado e tinham lhe roubado tudo, e de onde ele tinha reagido e as pessoas tinham lhe machucado. Ele carregou o homem até uma estalagem e deu para ele toda a assistência. Durante a noite, este homem entrou num processo, um transe mediúnico, e começou a conversar com ele. E perguntou para ele assim, ele chamava-se Barbosa: Barbosa, você está esquecendo do compromisso que assumiu.
Está na hora de você voltar-se para trabalhar na vinha do Senhor. Vai, doa tudo que tens, vem e me segue. Ele não conseguiu dormir a noite inteira. No outro dia, ele fez uma mudança na sua vida. Distribuiu todos os seus bens, mandou uma parte para os seus parentes lá em Portugal. O restante, que lhe era devido, ele distribuiu e foi pedir asilo na igreja de São Francisco, lá no Rio de Janeiro. Como ele não tinha nenhum curso teológico, ele foi encaminhado para ser porteiro do monastério. E ele, como porteiro, ele atendia todas as pessoas com muito carinho, com muita dedicação, de forma que as pessoas às vezes iam receber as doações que a igreja lá fazia, coleta lá de cestas básicas, doavam para os pobres, mas as pessoas queriam primeiro falar com ele para depois receber o alimento material. E o dirigente lá não entendia por quê que ele conseguia ter tantos amigos assim à disposição. Até que um dia ele chegou para o seu prior e disse para ele que daqui a 3 dias ele ia morrer, desencarnar, ia morrer. Isto era 14 de outubro de 1747. Ele pediu licença para visitar os seus amigos e passou o dia inteiro fora do convento, despedindo de um, despedindo de outro, e as pessoas choravam pela sua ausência. No dia 16 ele passou já no convento. No dia 15, no 14, no dia 15 passou no convento, conversando com cada um dos seus companheiros. No dia 15 ele já não saiu mais da sua cela. Cada um entrava de 2 em 2 para falar com ele. No dia 17 ele tinha desencarnado. E assim que ele desencarnou, ele foi levado por São Francisco, que é o patrono dos franciscanos, até Jesus. E aí, chegando a Jesus, Jesus disse para ele assim: meu filho, recebe a coroa da vida, por ter preservado até o fim no bem e no amor. Pode escolher ao qual o mundo feliz, não falou mundo regenerado, não, um mundo feliz, que você quer continuar a sua trajetória espiritual. Ele pediu para continuar aqui na Terra ainda, cuidando daqueles que ainda não se tornaram trabalhadores deles. E até hoje ele continua criando postos de assistência para atender aqueles que são da igreja, que se desviaram dos ensinos de Jesus e são atendidos nos seus postos de assistência. Então nós ficamos pensando, tantos exemplos, tantas pessoas que fizeram mudança na sua vida por atender o chamado de Jesus. Nós já atendemos a esse chamado. Somos de fato os trabalhadores de Jesus? Ou apenas recebendo o chamado ainda estamos interrogando-nos a nossa consciência? Vamos ou não vamos? Vamos fazer a nossa reforma íntima? E vamos pegar na charrua sem olhar para trás? Ou vamos deixar para outra hora, com que estivermos mais velhos, mais dispostos a abandonarmos tudo para dedicarmos a Jesus? E nós temos que entender que todos nós sofremos.
Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E tem duas espécies de sofrimentos no mundo. Duas. Tem um sofrimento evolutivo, que é aquele em que, proveniente do mundo que vivemos, as causas naturais, uma dor de peito, uma dor de barriga, uma dor disso, dor daquilo, são causas naturais, provenientes da índole do mundo de provas e expiações. E temos os sofrimentos expiatórios, né, ou punitivos, são aqueles originários de nós mesmos, de nossas escolhas erradas. Porque todos nós, quando convidados a participarmos da vinha do Senhor, nós podemos escolher participar ou não participar. A decisão é nossa, e não escolher já é uma escolha. Então, todos nós temos que entender que estamos vivendo momentos cruciais de nossa decisão, de aqui continuarmos ou sermos degradados para mundos inferiores, aonde está iniciando o processo de provas e expiações, ou seja, planetas que estão saindo da condição de mundos primitivos e vão adentrar ao mundo de provas e expiações. Mas vou dar uma boa notícia para cada um de nós. Jorge Abarra, presidente da Federação Espírita de Rondônia, um dia em conversa com ele em particular, ele disse o seguinte, que os espíritas têm muita chance de continuarem o seu processo evolutivo no mundo de regenerado. Porque já foi chamado, fomos chamados pela doutrina dos Espíritos, estamos sabendo o que nós vamos fazer aqui na Terra. Só que o que nós temos que entender é o seguinte, que o mundo regenerado, ele não é um mundo que não é uma escola que vai durar apenas esse século, não. O mundo regenerado vai durar 6 a 7 mil anos. 6 a 7 mil anos ainda. Segundo a declaração de Chico Xavier para. Esqueci o nome do rapaz. Ele falou. Porque ele é um processo de crescimento. Não basta a gente se dispor ou aceitar o chamado. Nós temos que fazer toda uma transformação íntima para ultrapassarmos a fase de regenerar. Entendeu? Que é mais complicado que a gente pensa. Então, nós, como espíritas, somos chamados nesse instante a fazer essa mudança. Essa mudança que depende de cada um de nós. E como é que nós podemos ser um trabalhador? Pensamos, não tem condição de fazer muita coisa, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho isso. Não é problema. Você está colocado no lugar certo, na posição certa, para poder fazer o melhor. Agora, o melhor depende de você. O médico, na posição de médico, qual que é o melhor dele? Atender bem seus pacientes com carinho, com amor. A professora, fazer para aqueles que estão lá sob a sua educação, dar algo mais de si em benefício da formação ética moral dos seus alunos. O contador, fazer o melhor possível para defender a escrita, a contabilidade daqueles que confiaram os seus documentos. Então, em cada posição que nós tivermos, nós temos que dar aquele melhor de nós para pegarmos, de fato, nos incutirmos como trabalhadores de Jesus, como trabalhadores da última. Porque todos nós já fomos chamados, Jesus está chamando nós
há muitos anos, há muitos séculos atrás. Muitos séculos. Fabiano de Cristo, não era Zé de Alfeira, ele foi companheiro de Emmanuel, como quando Emmanuel, a última encarnação dele aqui nas terras brasileiras, foi Manuel da Nóbrega, os dois eram companheiros. Então, eu li Paysandu, não está naqueles romances de Emmanuel, desde aquela época ele já era trabalhador de Jesus também. Então, todos estão inseridos. E uma coisa, um detalhe importante e necessário: todos aqueles que se conscientizarem da necessidade de trabalhar com Jesus fazem algo diferente. Fazem algo. Raul Teixeira tem um remanso fraterno lá em Niterói, onde ele atende crianças desvalidas, né? Divaldo Pereira Franco montou a Mansão do Caminho lá em Salvador, que é uma cidade dentro de Salvador. São 2 alqueires de construções. Tem centro espírita, fábrica disso, fábrica daquilo, não tem jeito. Gráfica para trabalhar. Então, eu tive lá meio-dia, não consegui ler a metade. E assim por diante. Então, todos aqueles que de fato se conscientizarem vão fazer alguma coisa diferente. Então, trabalhar com Jesus é fazer aquele algo mais, dar aquele além do que as pessoas esperam de nós, para que possamos construir um mundo melhor depois de nos regenerarmos. Concluindo, cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço, preço do esforço pessoal, da transformação íntima e da transformação exterior do mundo que vivemos. É a lei do mérito de que ninguém escapa. Só para dar um exemplo, todos aqueles que mudaram a ciência, a religião, a filosofia, foram pessoas que sofreram como nós. O Dante foi exilado. Leonardo da Vinci, esse grande inventor, ficou semi-paralítico no final. Vicente de Paulo é pauper no final. Calvino estava endividado. Spinoza foi indigente no final de sua vida. Gandhi, esse homem da paz do século passado, foi varado a tiros por um fanático. Beethoven compôs a 9ª sinfonia, já estava surdo, que é a coral. Mozart, esse mestre da música clássica, ficou em penúria extrema. Todos nós passamos por sofrimentos vários. Agora, o que nós não podemos ficar é irresignados, paralisados, pensando que isso é o pior que poderia acontecer, que Deus nos ama. Deus ama cada um de nós igualmente. Senão, Ele não era Pai, onipotente, onisciente, de tudo. Ele sempre nos dá o melhor para cada um de nós. Não preocupado com a nossa melhoria só material, mas preocupado com nossas aquisições espirituais. Por isso, que trabalhar na seara do Cristo é atender o chamamento como trabalhador da última hora, é de uma responsabilidade a toda prova, porque implica em mudanças. Mudanças, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, para amanhã ser melhor do que hoje. E segundo Emmanuel, reconhece-se o verdadeiro espírito pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações.
passado, que graças a Deus está nas ruas do tempo, esquecidas, porque ninguém foi bonzinho. Então, trabalhar, esse é o caminho, e esse é o objetivo de cada um de nós. Muita paz a todos, muito